E diz que quando ele perdeu tudo, veio uma fome naquele lugar, naquele país. E era aqui que ela tinha que viver com essa fome. Porque a fome era uma ferramenta pedagógica de Deus. Enquanto ele tinha, enquanto ele podia, ele não podia aprender. Ele estava impossibilitado de ouvir Deus. Aí vem a fome. Vem a fome quando ele perde tudo e ele entra em desespero. Ele entra em desespero e aí o maior desespero na fome, na crise, não é a falta de dinheiro, irmãos, é a falta do Pai. Está entendendo? O desespero, não tendo nada num país distante, depois de uma vida dissoluta e leviana, o indivíduo não entra em desespero porque está lhe faltando dinheiro, está lhe faltando muito mais do que recursos. Ele não tem o Pai para projetar segurança nele, e por ele não ter o Pai, ele começa a refletir na vida. Só que aí a gente também tem um outro problema, que não está lá fora, ficou na casa. Talvez esse seja mais grosseiro do que o que se perdeu lá fora, porque esse é o que tem um problema com o mais novo. E também a Bíblia nos oculta a causa do problema de ambos. Ele só não lidava de forma saudável e amigável com o mais novo. E às vezes é mais fácil enxergar o problema naquele que se perdeu lá fora do que aquele que ficou aqui dentro. Porque o que fica dentro, ele é tão igual ao que foi para fora. Por quê? Porque um se perde lá fora tendo tudo nas mãos, porque o Pai deu tudo a ele. Ele se perde tendo uma estrutura nas mãos. Ora, se um se perde lá fora tendo tudo nas mãos, um se perde dentro de casa não tendo nada no coração. E eu acho que a problemática maior não é o que se perdeu lá fora, mas é o que fica perdido dentro de casa, porque o que não tem nada no coração não consegue lidar com os que voltam para a casa do Pai. É um problema o que se perdeu lá fora? É. Mas é uma problemática também o que não tem nada no coração, porque o que não tem nada no coração não consegue agasalhar o que volta, não consegue edificar o que volta, não consegue ajudar o que volta. Então o que fica, ele é tão igual ao que foi. O que não consegue lidar com o que voltou, com o retorno do filho, com aquilo que é para ele abrigar, para ele servir, para ele cooperar, para ele consolidar, se ele não consegue lidar com isto, ele está tão perdido como perdido está o pródigo lá fora. Porque o pródigo lá fora se perdeu lá fora. E aqui dentro a gente vai precisar de irmãos que abracem os que voltam. Aqui dentro a igreja vai precisar de irmãos que agasalhem quem voltou do frio. Aqui dentro nós vamos precisar de irmãos que reparta com o que voltou. Nós vamos precisar de alguém, sabe, que se relacione com os filhos que voltaram do mundo. E se o que volta não consegue encontrar agasalho, ele não consegue se amar, ele não consegue se relacionar, ele vai embora. E às vezes as pessoas deixam a igreja, não é por causa do pastor, não é por causa da liderança, é por causa de irmãos que são estranhos ao que volta.
Às vezes não é uma palavra melhor, às vezes não é uma canção melhor, às vezes não é uma estrutura melhor. São irmãos melhores que está faltando. Que recepcione, que cuide, que se aproxime. A gente está precisando aprender com o samaritano. É um cara ferido, em dor. O sacerdote passa largo. O levita faz o mesmo caminho porque o sacerdote é líder dele, então ele caminha por onde o seu líder caminha. Ele faz a mesma rota. Aí vem o escândalo, vem o problema. O samaritano vem e vê o homem. E quando vê o homem, o texto diz: e se aproximando. Por quê? Porque essa é a provocação do Evangelho. É uma proposta que nos leva a se aproximar daquele que geme. Uma igreja que é distante da dor, do que sente, da miséria do miserável. Uma igreja que é indiferente, é distante, ela perdeu o propósito do reino. E nós se aproximamos do que sofre, não é pelo que ele tem a nos oferecer, é pelo grito que precisa ser cessado. O que nos chama a atenção do que sofre é a dor que perturba a vida dele. Por isso, devemos nos aproximar dos que sofrem. Essa é a proposta do Evangelho. E eu sei que muito crente, romeiro, que vive em busca de milagres, de gurus espirituais, eles não conseguem lidar com esse Evangelho. Porque é um Evangelho que se aproxima de gente que não tem nada a oferecer. Nós se aproximamos dele não é porque ele tem alguma coisa a nos oferecer, é porque nós temos alguma coisa a oferecer para eles. Nós temos a palavra do Senhor Jesus, amém? Então a gente se aproxima é para levar, não é para receber. Então tem irmãos preparados para agasalhar os que vão voltar para esse lugar. Será fundamental. Por isso a gente não precisa de um lugar melhor, de uma música melhor, de uma mensagem melhor, de uma estrutura melhor. A gente só precisa de irmãos melhores aqui dentro, para a glória de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Ou não amém? Amém. Porque senão, irmão, a gente vai ser mero religiosos. A religião, ela só consegue mudar a nossa aparência. Ela só consegue mudar as nossas rotinas, as nossas programações. A religião, ela só muda a aparência, mas não muda a vida. A religião, ela só pode idealizar, mas não pode realizar. Porque enquanto a religião idealiza muita coisa, só o Evangelho realiza muita coisa na vida do homem. Então, sem esse Evangelho não tem como, porque a religião, ela tem a facilidade de transformar pessoas boas em pessoas más, mas só o Evangelho transforma pessoas más em pessoas boas para a glória de Jesus de Nazaré. Você pode adorar a esse Jesus que é grande, que é poderoso. Então é uma realidade. Olha o selfie hoje, a selfie, assim mesmo, né? Selfie, todo mundo bate um selfie. E a gente vive uma crise de aceitação tão grande que alguém precisa tirar cerca de 300 selfies. Para escolher uma foto.
Das 300 se escolhe uma. Da que foi escolhida, ainda joga no Cimério, ainda joga no Photoshop, para melhorar aquele encontro entre 300. Por quê? Porque não consegue aceitar quem ele é e do jeito que ele é. Ele precisa criar um acréscimo de um melhoramento sobre ele. O Evangelho não, irmão. O Evangelho quer que você seja como você é. Isso aí mesmo. Porque é você que Deus vai usar. Amém? Amém ou não amém? Não dá para embelezar a aparência se não se embelezar. As indústrias que mais crescem hoje são as indústrias de cosméticos, que cuidam da aparência. Tem algum problema? Não. O problema é quando se inverte só na aparência e não no caráter. Porque nós vivemos a era da personalidade. Personalidade é o que você é por fora, mas o caráter é o que você é por dentro. E às vezes a sua personalidade é tão bela que me destrói ao ponto de eu não enxergar o seu caráter. Só que quando vem o Evangelho, o que é que o Evangelho faz? O Evangelho mancha, borra toda a aparência falsa. O Evangelho desnuda a nossa falsa aparência e nos faz enxergar como nós realmente somos. E nos faz entender como nós podemos ser bons, sendo como nós somos para a glória de Jesus. Nos entender que a gente pode ser útil tendo a vida que temos. Por isso eu quero profetizar que você seja um irmão cheio de amor para agasalhar os que vão voltar. Irmão, vai voltar muita gente para cá, escute isso. Vai voltar muitos filhos que foram embora, mas Deus vai precisar de você aqui dentro dessa casa para agasalhar, para alimentar, para consolidar. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Olha para essa pessoa que está do seu lado e pergunta: Deus pode contar com você? Deus pode contar com você nessa obra? É uma obra árdua, é uma obra de serviço. Porque senão, irmão, quando a gente tem problema com o próximo, a gente não revela o problema que a gente tem com o irmão apenas. A gente está revelando uma crise que a gente tem com o pai. Você está entendendo? Porque se eu não consigo lidar com o meu irmão, isso não é um problema de irmandade, é um problema de relacionamento que eu tenho com o pai. Porque se eu não consigo lidar bem com o meu irmão, eu não consigo lidar bem com o pai. Mas se eu lido de uma forma saudável com o pai, eu vou lidar de forma saudável com qualquer um. Então, quando eu não tenho um bom relacionamento com você, eu não revelo a crise que eu tenho com você, eu revelo a crise que eu tenho com o pai, que é meu e que não é apenas meu. Na oração, Jesus disse que Ele é Pai nosso. Ele é meu e é seu também. Então o filho vai embora porque prefere a herança do que a presença. Ele é menino, ele é novo, por isso se apaixona pela herança e não pela presença. E aí não entende. Vai embora. Só que diz a Bíblia que ele perdeu tudo. Não tem mais nada nas mãos. As circunstâncias arrancaram tudo das suas mãos. Mas ninguém conseguiu arrancá-lo do propósito de ser filho novamente. Ele perde tudo. Ele perde para poder ganhar novamente. Ele perde. E aí ele está tornando, ele caiu em si, está tornando para o pai. E aí quando ele está vendo um grande ministro,
pastor Rafael Belo, ele chega a dizer que quando ele volta para o pai coloca o anel nos seus dedos, coloca a veste novamente, manda trazer a veste, veste ele, traz as sandálias, coloca a sandália nos pés e manda preparar uma festa para ele. Detalhe, havia anos que ele não via o pai. Havia um tempo. Uma pergunta do texto: como que o anel ainda cabe no dedo dele? Como que a sandália ainda cabe nele? Como que a veste ainda está nele? Por quê? Por que ainda tudo é bem ajustável? Ele diz: traga o anel, coloque no dedo dele, traga as sandálias, calça os seus pés e tragam a sua túnica e vistam ele. E diz que tudo passou a encaixar perfeitamente. E por que dá, depois de tanto tempo, continua dando certinho, o anel no seu dedo, as sandálias nos seus pés? Porque ninguém, irmão, cresce fora da presença de Deus. Porque ninguém vai crescer longe da presença de Deus. Você está entendendo isso? Ainda que vá embora, ele não vai crescer. Ainda que se torne um empresário, ele se tornou apenas um empresário fora da presença de Deus, mas não cresceu. Ainda que ele tenha se tornado tantas coisas, tantas diversidade, de pluralidade, tantas coisas, modelo de vida, de posição social, ainda que ele goze de tudo isso lá fora, ele não vai experimentar nenhum tipo de crescimento. Mas quando ele voltar, tudo vai caber nele certinho ainda, porque o Pai não deixa ninguém crescer longe da presença dele. Ninguém cresce longe da presença dele. Por isso o anel ainda dá nele, pastor. Ninguém cresce. Só que ele agora retorna com uma consciência aparentemente mais amadurecida, porque ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não volta para casa, ele volta para o pai. Ele não volta para o lugar, ele volta para o dono daquele lugar. O problema dele não é com a igreja, é com o dono da igreja. O problema dele é com o pai. Por isso ele volta para o pai. Quem não volta para o pai, só volta para a igreja, é capaz que ele volte para casa sem desejo de voltar de novo na igreja. Mas quando se volta para o pai, é impossível sair de novo da casa. É um retorno para além da estrutura, para além da liturgia, para além da cerimônia, para além de um apelo. É um retorno para o dono desse lugar. É um retorno para o Pai, que tem o poder de fazer todas as coisas para a glória de Jesus de Nazaré. Amém? A gente cresceu com aquela ideia de achar que eu evangelizo quando eu trago alguém para a igreja. Eu evangelizo não é quando eu trago alguém para a igreja, é quando eu levo alguém para Jesus. Porque quando eu levo alguém para Jesus, Jesus deixa esse alguém na igreja. Quando a gente traz para a igreja, alguém talvez não goste da igreja e vai embora e nunca mais volte. Mas quando a gente leva elas a Jesus, irmão, aonde Jesus estiver, ali elas estarão para a glória de Deus. Por quê? Porque o retorno é para o Pai, é para o Filho. Só que aí o irmão agora tem pai, tem casa, tem anel no dedo, tem verte no corpo, tem sandália nos pés, tem festa, mas não tem irmão. E do que adianta gozar de todas essas coisas se eu perco você? Do
que adianta sucesso, irmão, se eu perdi você? Do que adianta subir no lugar mais alto do pódio, se quando eu olhar para baixo eu não encontrar ninguém que me ama? Porque em nome das minhas ambições, das minhas conquistas pessoais, eu deixei todas as pessoas que me amavam para trás. Do que adianta festa, irmão, se não tem irmão na festa? Do que adianta celebrar se eu perco você? Do que adianta espiritualidade, irmão, relevante, entre aspas, se eu perdi você?